Brasil muitos anos. Eu participo de política há muitos anos, 16 anos já. A gente passou muitos anos da nossa vida política criticando as pessoas, os homens públicos, as mulheres e tal, a classe política de maneira geral, dizendo, pô, esses caras são tudo vaselina, ninguém fala o que pensa, sempre resposta vaselina, pessoa, é sempre esse discursinho pré-ordenado, né, essas frases feitas e tal. Aí aparece um cara, Bolsonaro, que fala exatamente o que muita gente quer ouvir e que, obviamente, outros não toleram ouvir. Né? O Bolsonaro é duro, ele é um cara direto, ele é um cara, não é um cara rebuscado. Né? Se você fizer uma comparação entre o Bolsonaro e o Fernando Henrique, é muito interessante. Você vê que se o Fernando Henrique fala 10 minutos sobre alguma coisa, não fala nada. E o Bolsonaro é o contrário. Se ele falar 30 segundos, esses 30 segundos dele é a Terceira Guerra Mundial. Então, você saiu, né, de uma situação de indiferença com a política no Brasil para um país hoje que todo ele presta atenção na política, seja para ser a favor do Bolsonaro, seja para ser contra o Bolsonaro. Então, há mérito nisso. Ele trouxe a discussão política, as pessoas sabem o que acontece no Brasil. Agora, é claro que o jeito dele é um jeito muito típico, muito pessoal dele mesmo. Ele é desse jeito. Não é à toa que um cara que não tinha apoio político de grandes grupos econômicos, não tinha apoio político dos partidos do Brasil, não tinha dinheiro, não tinha a mídia do lado dele, foi eleito presidente da República em 2018, contra o Geraldo Alckmin, que tinha todos os partidos do lado dele, um orçamento invejável, contra o Haddad, que tinha uma parcela do eleitorado, como o PT sempre tem, né? Você tem uma parcela fixa de eleitores petistas, não importa quem seja o candidato. O Bolsonaro não tinha nada disso, ele tinha ele. Ele era um cara que falava o que tinha que ser dito, óbvio que para o público que queria ouvir o que ele queria falar, ele se posicionava, ele dizia a verdade e ele dizia uma outra coisa que é muito interessante. Olha, se você não gostar do que eu penso e do que eu falo, você tem todo o direito de votar em outro. Eu não vou mudar o que eu penso. O que ele está fazendo agora, e que é algo inteligente, mostra um certo coeficiente de inteligência emocional muito elevado. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu não vou deixar de ser quem eu sou, mas se você estava com mais propensão a votar do outro lado pela forma que ele diz o que ele pensa, ele está pedindo desculpa pela forma. Porque ele de fato é uma pessoa dura, ele fala as coisas de maneira direta, às vezes ofende, né? É uma maneira dele, ele é assim, inclusive, ele não faz isso, inclusive nas câmeras ou em público, ele é assim. Cansei de almoçar, principalmente na época da pandemia, todos os restaurantes em Brasília estavam fechados, então a gente não tinha onde almoçar. Os ministros iam filar a boia do presidente lá no Palácio do Planalto, né? Eu comer com ele lá na sala de almoço do gabinete presidencial. O Bolsonaro é assim. O Bolsonaro, quando vai comer frango com farofa no subúrbio, lá nos bairros lá de Brasília, ou o Bolsonaro dentro da sala de almoço do Palácio do Planalto, é o mesmo Bolsonaro. Ele não é um personagem. Ao contrário de outros, e do Lula principalmente, o Lula é um personagem. O Lula, quando vai em público, quando vai falar para essas populações todas, para esses grupos, ele se transforma. Ele é outra pessoa. Ele incorpora lá o líder sindical que veio de baixo, que é humilde. Não tem nada de humilde. O Lula gosta de luxo. Tinha sítio lá em Atibaia, cobertura no Guarujá, viaja de jatinho para cima e para baixo. Vocês não viram o vinho lá de não sei quantos R$1.000 que outro dia um empresário mandou para ele, um bilhetinho, acho que esse aqui o senhor vai gostar. Em vez de você mandar um vinho de não sei quantos R$1.000 pro Bolsonaro, ele vai fazer um filé Chateaubriand lá, um molhozinho, e vai comer. Entendeu? Se não puser açúcar na taça. Se ele não puser açúcar na taça. O cara foi lá na casa dele, lá, não sei, o secretário, não sei